Amém? A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Aos irmãos que trouxeram. É em Mateus 7, 13 ao 14. Mateus 7, do 13 ao 14. Quero dizer para os irmãos que eu gostaria muito que a Léo estivesse pregando aqui hoje a palavra que ela pregou ontem do Itália. Foi poderosa. Foi uma benção, perdeu quem não foi. E o mesmo Deus que usou a Léo ali ontem vai me usar aqui também para trazer essa palavra. Em nome de Jesus. Oh, grande Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Podeis assentar. Esse povo que está aqui não quer dizer nada? Caminho apertado, né? Poucos os que encontram. Então aqui o Jesus estava falando, né, para alguém que perguntou para Jesus se eram poucos os que se salvavam. Senhor, são poucos os que são salvos? E daí Jesus respondeu, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas o caminho é estreita, é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Então os irmãos verem que quando é para a palavra de Deus, quando é para servir ao Senhor, quando é para buscar a salvação, são poucos. Agora, se você perguntar, quantos querem se salvar? Todos querem se salvar. Todos. Não vai ter uma pessoa que vai dizer, eu não quero me salvar, eu quero ir para o inferno. Pode ser até que aconteça. Eu já ouvi alguém falando. Mas dificilmente alguém não vai querer se salvar. Todos querem se salvar. Agora, para se salvar, nós temos regras, né, Gabriela? Uma vez a Gabriela era pequenininha, chegou uma menininha aqui, a menininha corria, e ela falou, olha aqui, menina, se você quiser ir correr, ela tinha uns 4 aninhos, você vai correr na tua igreja, porque aqui nós temos regras. Então nós temos regras. Para entrar no céu, nós também temos regras. Aqui nós temos regras. Aqui não é de qualquer maneira. Aqui nós viemos para buscar o Senhor e para buscar a nossa salvação. E para essa salvação não é de qualquer maneira. Eu quis dizer que aqui na igreja não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai permanecer, que você vai ficar aqui para servir ao Senhor até o dia da vinda de Jesus. Mas aqui é um lugar público que todo mundo vai entrar aqui e vai ser bem-vindo e vai ser bem tratado. E se quiser vai ficar, porque a casa do Senhor é como se fosse um hospital, onde as pessoas vêm para ser curado, as pessoas vêm para ouvir a palavra, as pessoas vêm para aprender sobre o caminho da salvação. É para isso que as pessoas vêm aqui. Então, todas as pessoas são bem-vindas à casa do Senhor. E aqui, então, eu dividi essa palavra em 3 partes. Primeira parte, Jesus é a porta e o caminho estreito. Segunda parte, as características da porta e do caminho largo. Terceiro, a escolha, você quem faz. Então, esses são os 3 pontos que eu falarei essa noite. E prometo ser breve, talvez não tão breve, mas um pouco breve. Em nome de Jesus. Eu escrevi aqui, não podemos levar bagagem no caminho apertado. Então, irmãos, porque a porta é estreita e o caminho é apertado, não cabe bagagem, só cabe você. Só entra você. As bagagens têm que ficar do lado de fora. E o que seriam essas bagagens? As bagagens são aquilo que a gente leva no nosso coração. Muitas vezes o rancor das pessoas, falta de tolerância com as pessoas, falta de perdão, né? Falta de perdoar as pessoas, falta de pedir perdão para as pessoas, falta de humildade. Tudo isso são bagagens que a gente vai levando. Aquelas mágoas antigas que aconteceram conosco, alguma situação que aconteceu conosco lá na infância, lá na juventude,
lá na adolescência, lá sei que tempo foi. Essas mágoas, essas dores que nós trazemos no nosso coração, isso são bagagens que não vão entrar pela porta estreita. Não vai conseguir passar com essa bagagem. Então, Jesus é a porta e Ele é o caminho estreito onde nós não podemos levar as nossas bagagens. Em João 10:9 diz assim, ó: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. E tem uma palavra que fala que quando você encontra com Jesus, você aprende dele que é manso e humilde de coração, e achareis descansos para vossas almas. Aqui diz que você vai achar pastagem. Lá na outra palavra que eu não anotei aqui, diz que você vai achar descanso. Então, nessa porta apertada, a porta é apertada, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas aqui você vai achar descanso para a tua alma, você vai achar alimento, vai achar pastagem para o teu coração, vai achar, assim, alimento espiritual, porque nós sabemos que o nosso corpo físico, nós alimentamos o nosso corpo físico com alimento, com comida saudável, nós estamos alimentando o nosso corpo físico para que não morramos. Nós temos que ter uma alimentação saudável, para nós não ficarmos doentes e não vir morrer. E para nós tratar o nosso coração, a parte emocional, nós devemos amar as pessoas, nós devemos receber amor das pessoas, nós temos que receber o carinho, o amor, nós temos que viver em comunidade, nós temos que viver com relacionamento com as pessoas. Mas para nós alimentar a nossa alma, a nossa vida espiritual, o nosso espírito, é somente com a palavra que sai da boca de Jesus, é somente com a palavra de Deus. Não tem como nós nos alimentar a não ser pela palavra de Deus. Não temos como alimentar o nosso espírito. E se nós não alimentarmos espiritualmente, nós acabamos por morrer espiritualmente. Assim como se nós nos recusarmos a nos alimentar com comida, com alimento material, físico, o nosso físico vai definhando e vai morrer. Assim o nosso espírito, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, das palavras que saíram da boca de Jesus, o nosso espírito também vai morrer. Porque o nosso espírito tem sede de Deus, a nossa alma tem sede do Deus vivo, nós temos sede de Deus. Esse vazio que as pessoas sentem no coração, essa falta que parece que nada preenche, a pessoa luta para ter um emprego bom, daí eu vou estar satisfeito, só que não. Aí ela precisa de comprar um carro novo, aí ela precisa de comprar uma casa nova, aí aquela roupa já não está mais boa, precisa. Irmãos, enquanto a pessoa viver aqui no mundo, a pessoa vai sempre precisar de alguma coisa. A pessoa que não tem Jesus no coração, que não se alimenta dessa água, dessa palavra de Deus, ela tem um vazio no coração que nada vai preencher. Ela pode ser riquíssima, pode ter o que tiver, ainda vai ter um vazio. Nada vai preencher o vazio dessa pessoa enquanto ela não se encontrar com Jesus. Enquanto Jesus não ocupar esse lugar. Porque o Senhor nos fez e Ele deixou um lugarzinho para Ele dentro do nosso coração. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós não podemos... Jesus não pode entrar no nosso coração se nós não abrirmos o nosso coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, se alguém abrir a porta do coração e me deixar entrar, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Esse é o nosso Jesus. Ele tem um lugar reservado dentro do coração do ser humano. E esse vazio jamais vai passar enquanto você não encontrar Jesus realmente e deixar Jesus entrar no teu coração. Sempre vai haver falta de paz, não importa se você tem uma bicicleta ou você tem um avião, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai estar faltando. Então eu te aconselho, eu te incentivo, eu te digo nessa noite: venha para Jesus, coloca Jesus no teu coração.
Eu sei que algumas pessoas estarão me ouvindo através das redes sociais, pela internet, amanhã ou depois que eu falar essa palavra, porque aqui está sendo transmitido. Se você, porventura, ouvir essa palavra, saiba que é Deus que está falando contigo, que você tem um lugar no coração que pertence a Deus, e você tem que deixar Ele entrar no teu coração, porque Ele não arromba a porta do teu coração. Você tem o livre-arbítrio e pode abrir a porta do teu coração. Ainda sobre que Jesus é o caminho. João 14, 5 e 6 diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, vocês já ouviram muita gente se apegar com isso. Mas eu sou devoto desse santo. E é só naquele santo que ele ora, é só para aquele santo que ele busca, porque eu sou devoto desse. Aí o outro fala assim: não, eu sou devoto desse. Então é esse que me ajuda. É esse que vai me levar. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Só tem Ele. Os santos são santos, nós consideramos os santos, nós amamos os santos, porque se nós não formos como os santos, nós jamais vamos entrar no reino de Deus. Porque nós temos que procurar ser santo, porque a Bíblia diz, que Deus diz, né, eu sou santo, sede santos como eu sou santo, e ninguém verá a Deus sem santidade, mas os santos não nos salvam, eles são nossos irmãos, e eles estão na glória no paraíso, e muito breve, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós estaremos ali na glória com eles, mas ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem José, ninguém nos salva, só quem nos salva é Jesus. O único mandamento que a Maria, mãe de Jesus, nossa querida irmã, nossa amada irmã, nossa santa irmã, mandou, o único mandamento de Maria, que consta na Bíblia, que é: fazei tudo o que Ele vos disser. Então, quem obedece Jesus, está obedecendo Maria. E quem não obedece Jesus, não está obedecendo a Maria. Pode esquecer. Se você não estiver fazendo tudo que Jesus te mandou, você não está obedecendo a Maria, mãe de Jesus. Continuando aqui. Lucas 13, 22 e 24. Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho para Jesus. Ensinando e a caminho. Eu errei aqui, irmãos, o ponto, a vírgula. Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, irmãos, aqui ele diz porfiai, e eu fui ver o que significa porfiar. Na verdade eu sabia, mas fui só dar uma forcinha para poder estar explicando aqui para vocês. Porfiai por entrar por a porta estreita, é para você se esforçar por entrar pela porta estreita, é para você fazer força, é para você, assim, tudo que você puder fazer, é para você lutar por entrar por essa porta estreita, porque não é fácil, não é para os fracos. Entrar pela porta estreita não é para os fracos, somente os fortes que vão conseguir entrar pela porta estreita, porque o caminho é apertado, e é só os fortes que vão conseguir entrar. Então, por isso que ele diz: sejam fortes, esforçai-vos por entrar por esse caminho. Atos 4 e 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus. Somente por Jesus nós podemos ser salvos. Jesus em 1 Timóteo, acho que é 5 e 2, 2 e 5, alguma coisa, diz assim, que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. Não existe outro mediador. Não tem quem intermedie por mim e por você. É assim, eu estou aqui, Deus está lá. E tem Jesus entre nós, que é o que
me representa perante Deus. Ele é o meu advogado perante Deus. Quando eu faço alguma coisa que não agrada, Ele é que intercede por mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo e Jesus intercedem por nós. Somente Jesus é o único intermediador entre nós e Deus. Agora eu estou aqui no 2. As características da porta e do caminho largo. Uma das características, todas quase, renunciar nada. A pessoa não renuncia nada. Topa tudo. Topa tudo. Às vezes até ela está com um pé na igreja, um pé no mundo. Às vezes ela vem na igreja, às vezes ela vai lá no bailão. Às vezes ela vem na igreja, louvar o Senhor, adorar o Senhor. E daí ela já parte para os carnaval, para as coisas da vida, para as festanças da vida, para as bebedeiras, para a jogatina, para tudo que o mundo oferece de bom. Bom hoje. Hoje pode até ser bom, mas amanhã só Deus sabe. Porque o final do caminho largo é triste. O final do caminho largo é muito triste. Disse Jesus, Mateus 16 e 24... Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, Jesus que falou isso aqui, né? Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado vir após Jesus, porque poucos são os que são salvos. Mas se quiser vir após mim, se quiser se salvar, tem que renunciar a si mesmo. Irmãos, porque alguém fala assim, o mundão aí não tem nada de bom para oferecer. Mentira, o mundão tem muita coisa de bom para oferecer, hoje, agora, sabe? Mas esse bem que o mundo oferece é passageiro, sabe? E o bem que Deus oferece, ele dura para sempre, é para a vida eterna. Então, devemos renunciar a nós mesmos, porque às vezes as nossas vontades são mais fortes do que nós, mas nós temos que pedir para Deus nos livrar da tentação. Não tem o Pai Nosso que fala? Livra-nos da tentação, livra-nos de cair em tentação. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou nós orar e pedir para o Senhor nos livrar da tentação, porque Ele sabia que muitas vezes a nossa carne é fraca, e às vezes nós podemos cair em tentação. Então nós temos que orar, pedir para o Senhor para nos livrar das tentações, para nós podermos renunciar o pecado, renunciar às coisas do mundo e seguirmos a Jesus com fidelidade. 1 Coríntios 6, 9 e 11. Aqui são as características do caminho largo, irmãos. Então vocês não percam a sequência. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos. Depois estarei falando cada um desse aqui o que é. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o 11 diz assim: e é o que alguns têm sido. Esses alguns aqui, são os que não servem a Deus, mas haveis sido lavados. Vocês que estão aqui, vocês que estão procurando por Deus, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, os que servem a Deus são lavados, são purificados de todas essas coisas. O 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o que quer dizer, irmão? Você pode fazer o que você quiser. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas nós não fazemos porque queremos herdar o reino de Deus.
Ontem eu estava falando ali no Itália, ali um versículo ali, aonde que falava assim, ali em Eclesiastes, que fala assim, ó, que o jovem, ele se deleita lá nos caminhos da mocidade, e ele faz tudo o que é errado. Sabe, portanto, que um dia vai ter que prestar conta no juízo. Para tudo isso, Deus te trará juízo um dia. Era isso que eu estava falando. Então, tudo isso aqui a pessoa pode fazer também. Só não esquecer que um dia nós vamos prestar conta. Esse dia está muito longe, pastora. Vai saber quando que Jesus virá buscar a igreja. Está muito longe. E se eu morrer amanhã? E se você morrer amanhã? Está muito longe esse dia? Não. Só basta nós morrermos. O dia está muito perto. A gente não sabe quando. Assim como pode estar a 80 anos de nós, que eu acredito que só os recém-nascidos, mas pode estar a 50 anos de nós esse dia. Pode estar a 10 anos, pode estar a 2 anos, pode estar a 5 anos, e pode ser hoje, pode ser no final do culto, pode ser amanhã, quem sabe? Ninguém sabe o dia que vai. Como diz o Fernando, chamou a senha, meu amigo, é o dia. É o dia que nós vamos prestar conta. Chamou a senha, é o dia que nós vamos prestar conta. Irmãos, às vezes para nós como pastores, é tão difícil nós trazer uma palavra dessa. Se vocês soubessem o quanto que a gente ora e o quanto que a gente chora nos pés do Senhor, pedindo para o Senhor nos dar graça para nós poder falar, porque às vezes as pessoas acham, a pastora não gosta de mim, só fica falando sobre pecado, só fica falando que eu vou para o inferno se eu estiver no pecado. Vocês acham que eu não gosto de vocês mesmo? Vocês acham que os irmãos que vêm pregar aqui não gostam de vocês? Se não gostasse, falava assim, ó amigo, você aproveita a tua vida aqui, pinta e borda e faça o que você quiser, porque a vida é curta, que nem diz muito, né? Aproveita que a vida é curta. E eu falo, não aproveita, porque a eternidade é longa e o inferno é quente, o inferno é terrível. Então não aproveita, deixa para aproveitar a glória no céu com Deus. Deixa para aproveitar as maravilhas do Senhor na glória, porque a glória é eterna, a vida eterna nossa, nós temos a vida eterna, nós nunca vamos morrer, a gente não morre, o que morre é o físico. Nós somos uma alma vivente, o Senhor nos soprou, esse espírito nosso nunca morre, ou aqui, ou ali, ou lá, ó, aqui, ou ali, ou lá, sempre nós vamos estar vivos, ou com Deus ou com o diabo, ou no céu ou no inferno, nós nunca vamos morrer, a nossa vida nunca vai morrer, nós somos eternos, e bom é ter vida eterna, porque com o inimigo no inferno não é vida eterna, é morte eterna. É uma morte eterna. E o Senhor nos livra dessa morte eterna. Quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador e decidimos por viver uma vida em santidade com Deus. E decidimos viver pelo caminho estreito. É difícil, irmãos. É muito difícil. Muitas vezes você é até abandonado por teus amigos. Ah, isso aí é quadrado. Esse aí nada que a gente faz, ele gosta. Ele não gosta de beber, não gosta de encher a cara, não gosta de viver uma vida aí mundana. Ah, isso aí não dá para ser nosso amigo, né? Mas mais para frente eu estarei falando que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas eu vou chegar lá ainda. Então, continuando aqui. Agora eu vou falar o que são esses pecados aqui. Injustos. São pessoas que cometem injustiça, que violam o direito do outro. Devasso. É imoral, é libertino, obsceno, indecoroso. Idólatra é aquele que adora os ídolos, que toma o lugar de Deus em suas vidas. Às vezes não é só uma imagem de escultura que você se prostra na frente e diz que é teu Deus, e ali você ora para esse ídolo, você ora de joelho. Nós como cristãos, irmãos, nós só nos ajoelhamos perante Deus. Nos ajoelhamos perante Deus. Nós não nos ajoelhamos perante qualquer outra coisa, a não ser perante Deus. Nós só nos ajoelhamos perante Deus. Então, às vezes a idolatria, irmãos, é um time de futebol, tudo aquilo que você põe, Deus é mais importante ou isso é mais importante? Se você responder para você mesmo, isso é mais importante para mim do que Deus, eu não faria uma coisa para Deus se eu tivesse que deixar isso aqui. Assim, um exemplo, é a última, como que é o jogo lá, é o jogo do Brasil, não sei o que tem lá, e é o último jogo e eu vou ter que ver quem que vai ganhar. Eu não vou para a igreja hoje, porque, irmãos, vai ter uma reprise, vai sair no jornal quem ganhou e quem deixou de ganhar. Você pode assistir depois.
pode assistir o vídeo, você não precisa ficar em casa. Você pode vir adorar o Senhor. Então, se torna um ídolo. Quando é desse jeito, se torna um ídolo. Aquilo que você deixa de sair com o teu filho, às vezes, deixa de fazer um passeio com o teu filho, para ficar na frente da televisão, assistindo o teu time preferido. Sendo que tem uma criança ali clamando, às vezes, para sair com o papai, no final de semana, ou com a mamãe. E a pessoa prefere ficar ali na frente da televisão e não dá o gosto para a criança, ou para o filho adolescente, ou seja, quem for, ou para a esposa, ou para o esposo, não dá atenção um para o outro por causa daquilo. Está pondo em lugar de Deus, está pondo como se fosse um ídolo. Então, tudo isso aí é errado. Não podemos fazer isso. Continuando aqui, os adúlteros. Isso aqui são todos aqueles que vão ficar de fora do reino de Deus, que eu li na palavra aqui, só estou dizendo o que é. Os adúlteros, o que viola a fidelidade conjugal. E Jesus disse assim, se você apenas olhar para uma mulher com intenção, com a má intenção no teu coração, se você olhar para uma mulher, você já está adulterando, você já está pecando. Você não é que a mulher vai passar, você não vai olhar, vai virar a cara. Não, passou, você olhou. Agora, se você fizer assim, ó, e ficar olhando e desejando no teu coração, você já pecou como se fosse um pecado de adultério. Porque o homem, para ele, é a esposa dele. A mulher, para ela, o homem é o esposo dela. Então, isso é pecado. O adultério ficará de fora, os que praticam o adultério ficarão de fora. Os adúlteros. Agora, os efeminados. É o padrão de comportamento de mulher em homem ou vice-versa. Isso aí vocês já sabem, de cor e salteado. O que é, eu não preciso nem explicar. Sodomitas. Pecados sexuais que eram cometidos em Sodomas. Então, os pecados sexuais que eram cometidos em Sodoma é o sodomismo, sodomitas, que vão ficar fora do reino de Deus. Ladrões, o que furta, rouba, o que enriquece ilicitamente. Então, vocês também sabem o que é. Os bêbados, indivíduo habituado a beber bebidas alcoólicas. Vocês também sabem o que é um bêbado. Ficarão de fora. Maldizentes, aquele que vive a falar mal dos outros, que difama ou malfalante. Pessoa que vive falando mal do outro, difamando uma outra pessoa. Às vezes a pessoa não mata o outro, né, com uma arma, mas ele mata com a língua. Porque às vezes, conforme o que fala de uma pessoa, você difama a pessoa e acaba matando o coração da pessoa, matando o sentimento da pessoa. Então, vai ficar de fora também. Aí eu coloquei aqui que há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, muitas vezes a gente escolhe um caminho, o homem escolhe um caminho, e acha que é um caminho direito, e acha que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Tudo isso aqui, as características do caminho largo. Que só tem dois caminhos, né? O largo e o estreito. Estou falando do largo. Apocalipse 21:8 diz assim, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e os abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmão, esse lago de fogo aqui, que é a segunda morte, enxofre, é o inferno propriamente dito. Então aqui, ó, os tímidos. Tímido é aquela pessoa que ouve a palavra, ela até acredita na palavra, ela até se convence que a palavra é a verdade, mas ela tem medo de assumir. Ela fica sobre um muro, né? Nem é, nem não é, eu acredito, mas eu tenho medo de aceitar Jesus, de pôr Jesus no meu coração. Depois tem muita coisa que eu vou ter que deixar. Eu vou ter que deixar de enganar os outros. Eu vou ter que deixar de fazer falcatrua. Eu vou deixar de enganar as pessoas, de lograr as pessoas. Eu vou ter que deixar disso, daquilo, daquele outro. Eu vou ter que deixar das festanças. Eu vou ter que deixar das bebedeiras, porque ali diz que vão ficar de fora. Então, eu tenho medo, acho que não vou.
Então esses são os tímidos. E daí os incrédulos, os que não creem em Jesus e na sua palavra, esses são os incrédulos. Eles ouvem a palavra, mas eles não aceitam. Isso é tudo mentira, isso aí é balela, isso aí a palavra não é de Deus, isso aí foi homem que escreveu. A Bíblia foi homem que escreveu. É claro que foi homem que escreveu, mas Deus é que inspirou. A Bíblia foi escrita através de muitos anos, em torno de 1.600, 1.400 anos. Quem que lembra? Marcelo? 1.600, 1.400 anos. É uma coisa assim, entre 1.400 e 1.600 anos. 1.600? Em torno de 1.600 anos essa palavra foi escrita. Todos os livros, porque vocês sabem que a Bíblia é uma coletânea, é uma coleção de livros. Então um livro foi escrito num ano, outro livro no outro ano, outro livro foi escrito por um escritor, mas a essência é a mesma. O Espírito Santo que incentivou eles, que deu aquele, tipo, se revelou a palavra para eles, né? Foi pela unção do Espírito Santo que eles escreveram. Porque é impossível, irmãos, ter livro escrito há 1.600 anos, sem se comunicar um com o outro, escrever a mesma coisa, que bate. É a inspiração do Espírito Santo. Não tem outra coisa a não ser a inspiração do Espírito Santo para esses homens estarem escrevendo a palavra de Deus. Então essas pessoas são as incrédulas, as que não creem que a palavra é a palavra de Deus. Os abomináveis são aqueles que provocam repulsa, são os insuportáveis, detestáveis. Os homicidas, vocês sabem o que é homicida, né? Aqueles que matam. Então, às vezes vocês falam assim, eu não sou homicida, eu não matei ninguém. Mas, às vezes, a pessoa não matou ninguém, mas só que ela defende o aborto, ela acha que é legal. É legal. Não pode matar a pessoa viva aqui fora, mas enquanto a pessoa não nasceu, a pessoa está escondidinha, pode matar. Irmãos, a pessoa não importa o tamanho. Desde que foi gerada, a pessoa é uma pessoa. Ela já é uma pessoa. Ela só vai crescer. E a Bíblia diz que quem nos formou no ventre da nossa mãe foi Deus. Deus que formou cada ser humano no ventre da mãe. Foi Deus quem formou. É o Salmo 139, eu acho que fala que o Senhor nos gerou, nos formou no ventre da nossa mãe. Quando nenhum dia nosso ainda havia, Ele escreveu todos os nossos dias. Então a vida começa no início, quando a pessoa desse tamaninho aqui, ó, sabe, a pessoa uma sementinha ainda, gerou, a pessoa já é uma pessoa, já é uma vida. Então tem pessoas, irmãos, que são assim, elas defendem animais, principalmente cachorro e gato. Os outros animais até que nem tanto. Mas cachorro e gato elas defendem. Eu acho que a gente tem que defender. Eles são animais, eles não podem se defender sozinhos. Nós temos que defender os animais, mas temos que defender as pessoas também, né? Nós não podemos defender os animais e ser a favor do aborto. Seria um absurdo, seria uma contradição. Você defender um animal, né? E o aborto. Então tem as nossas leis do país, né? Que, segundo o que eu sei, não sei se é verdade ou não, porque eu nunca fui lá ler a Constituição, mas segundo o que se sabe, se um cachorro morder você, e você bater no cachorro, você vai preso, pega até 6 anos de cadeia, pode pegar, né, até 6 anos de cadeia. E se o cachorro te morder, você for lá e matar o dono, aí você pega e pode responder às vezes com, né, pagar lá o que tem que pagar o processo, né, responder o processo. E talvez você vai preso, fica ali uns anos, talvez nem vá, né? Você pode se defender. Agora, se você bater num cachorro, aí, então isso não é uma coisa que parece que inverter os valores. Jamais eu bateria num cachorro, em ninguém. Sabe? Eu sou contra a violência contra qualquer tipo de ser, principalmente dos animais, né, que não pode se defender. Mas eu sou contra o aborto, sou contra matar um ser humano e judiar de ser humano. Vocês podem ver que tem crianças, tem adolescentes que tem um gatinho, tem um cachorrinho, e Deus me livre, que aquilo lá é o filhinho da mamãe, não sei o que tem lá. E responde a mãe, responde pai, sabe? É rebelde com o pai, rebelde com a mãe. Mas encosta a mão no cachorrinho, fala que o cachorrinho é feio. Ele se revolta, sabe? Então, as pessoas estão deixando de dar valor nas pessoas, na família, nos seres humanos, para dar valor mais para os animais. É o que eu digo, irmãos. Que nem a Léo sempre explica quando ela fala aqui. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você não deve dar valor para os animais. Com certeza deve.
Dá valor aos animais. Mas nunca substitua, nunca troque o carinho que você tem que dar para tua mãe e para o teu pai, o carinho que você tem que dar para o teu filho, por um animal. Tem pessoas que casam e dizem, nós não queremos filho, vamos adotar 5 cachorros, 3, 4 cachorros, nós não queremos filho. Só que no final da vida, o cachorro não vai adiantar de muita coisa. Ah, os outros cuidam, mas se todo mundo resolver não ter filho, todo mundo resolver só ter cachorro, quem vai cuidar de quem no futuro? Porque eles falam, eu vou para um abrigo, mas daí os outros também. Só tinha o cachorro, não tem gente. E se não tiver gente para cuidar das outras pessoas? Tem que ter mais filhos. O casal não é obrigado, né? Mas seria bom que todos os casais tivessem filhos. Continuando aqui. Os fornicadores. Todo ato sexual que não é entre cônjuges em aliança de casamento é fornicação. Então, o sexo antes do casamento, né? Todo pecado sexual, assim, que não é entre um homem e uma mulher, dentro de uma aliança de casamento, são os fornicadores, que vão ficar de fora também. Feiticeiros, irmão, principalmente na internet, né? Geralmente se põe qualquer coisa lá que você vai lá e comente, já vem uma pessoa lá e comenta assim, ó. Ah, você quer que eu faça um feitiço, não sei o que tem lá, porque tem um feitiço muito bom para fazer isso, fazer aquilo. Vocês nunca façam feitiço, gente, porque os feiticeiros vão ficar fora do reino de Deus. Nem que seja para arrumar marido. Não façam feitiço, porque a hora que o feitiço passar, vocês estão perdidos. Então não façam feitiço. Vocês que não arrumaram marido ainda, vocês que não arrumaram esposa, vocês que não arrumaram, não façam feitiço. E isso vai ficar de fora quem faz o feitiço e quem manda fazer também. Os feiticeiros ficarão longe do reino de Deus, porque o Senhor, eles são detestáveis diante dos olhos do Senhor. Então agora, irmãos, sobre o que eu estava falando lá do lago de fogo que arde como enxofre, que é o inferno, já falei para vocês. E inferno é terrível. Provérbios 15, 24 diz assim, ó. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Tem gente que fala que não existe inferno. Ah, inferno não existe. Irmãos, tem muitas. Jesus falou mais no inferno do que no céu. Vocês sabiam disso? Que Jesus falou mais no inferno do que no céu? Ele preveniu mais nós para nós não ir para o inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno, sabe, irmãos, o inferno não foi feito para nós, não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas também vão para lá todos aqueles que se afastam de Deus. O inferno não foi feito para as pessoas, mas todos aqueles que se afastam de Deus vão lá para o inferno, onde foi feito para o diabo e seus anjos. Puxa vida, uma pastora fala muito inferno. E daí, Jesus também falou muito em inferno? Jesus falou muito sobre o inferno. Então, irmãos, o Senhor não nos colocou aqui como pastores de vocês para estar falando que vocês vão ficar ricos. Porque isso aí, ó, provavelmente vocês vão ficar ricos. Esses mais jovens aí, ó, eles vão trabalhar, vão lutar, vocês que também estão na luta, sabe? Um dia vocês vão ficar bem de vida, talvez mais do que são hoje, sabe? Isso aí é lógico, você vai trabalhar e vai conseguir. Mas o Senhor nos colocou aqui para dizer que se você não entrar pela porta estreita, se você ficar no caminho largo, você vai para o inferno. E não tem choro. E lá, irmãos, é um lugar que é terrível, porque lá, além de ser quente, o fogo lá vai ser trevas, o fogo não vai alumiar. Vai ser trevas, densas trevas. Segundo o que eu estudei, as pessoas lá não vão ficar no fogo, no inferno, sozinhos, no escuro. E elas vão ouvir o gemido das outras, o grito das outras, mas não vão ver as outras pessoas. Elas não vão estar vendo, elas vão estar na eterna solidão e ardendo lá no fogo eterno. Então é bom que você entre pelo caminho estreito. São poucos os que entram por ele, mas você pode ser um daqueles poucos. Você pode ser um daqueles poucos que vão herdar o reino de Deus, que vão entrar na vida eterna. Agora o 3 e último, a escolha, você é quem faz. Deuteronômio 11, 26 e 29 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção
quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes o mandamento do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Então, se você não se desviar do caminho largo, se você não escolher a bênção, o problema é teu, porque Deus colocou na tua presença hoje a bênção e a maldição. E daí no Deuteronômio tem 30, 19, diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongar dos teus dias. Então, irmão, se você escolher por servir ao Senhor de todo o teu coração, eu peço que alguém traga um guardanapo para mim, que me atacou uma rinite aqui agora, acho que por causa do ar-condicionado. Se você escolher por servir ao Senhor de todo o teu coração, você terá a vida eterna. Josué 24, 15 e 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui foi Josué, né, quando passou lá com o povo, passou o Jordão lá, ele propôs para o povo: ó, vocês estão aqui, e vocês, se vocês quiserem servir os deuses dos vossos pais, que não eram os deuses de verdade, eram os ídolos do povo daquela época, vocês podem servir os deuses que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu sempre digo quando eu prego sobre isso, ele não falou assim: eu vou servir ao Senhor, a minha mulher cuida da vida dela, eu vou servir ao Senhor, os meus filhos que sirvam a quem eles quiserem. Não, ele é o chefe da casa. Você, como chefe da casa, você tem responsabilidade perante Deus com teus filhos. Se os teus filhos estão fazendo coisa errada, se as tuas filhas estão fazendo coisa errada, se as tuas crianças, teus adolescentes, os teus jovens estão fazendo coisa errada, o culpado é você. Você que tem que pôr as leis dentro de casa. Minha filha, isso você não vai fazer, porque eu sou o homem aqui eu sou o chefe, aqui eu mando, porque Deus me deu você, e você é um tesouro precioso, você pertence a Deus. Enquanto estiver na minha posse, estiver na minha responsabilidade, eu não entrego você para o diabo. Eu não entrego você para o diabo, você pertence a Deus, e Deus me deu e eu tenho que prestar conta perante Deus. Os pais que estão frouxos, os pais que são moles, eu digo moles, porque antigamente não existia pai mole, hoje em dia tem muito pai mole. Os filhos fazem o que querem, aprontam o que querem. Não pode fazer nada, não pode dar nada, não pode dar uma batidinha, porque senão vem o conselho tutelar. Que venha o conselho tutelar, que venha. O dia que a polícia estiver batendo no teu filho, o conselho tutelar não vai lá livrar a cara dele. Você vai ter que amargar vendo a polícia batendo no teu filho. Se você retirar a vara do teu filho hoje, amanhã a polícia pode estar batendo e não tem conselho tutelar que vai defender ele, e muito menos você. Então, vocês, pai, perante Deus eu estou falando isso. Perante Deus eu estou falando isso. Você é responsável por teu filho. Não seja mole. Não seja mole. Você é responsável por teu filho e pela tua filha. Você diz: não, a palavra de Deus diz isso aqui, e você está sob meu cuidado. Eu tenho um compromisso com Deus, e eu vou ensinar você a palavra. Amém? Em nome de Jesus, essa parte aí já está explicada. Agora, se somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Romanos 5:8. Nós éramos inimigos de Deus pelo pecado, mas Ele nos tornou seus amigos pela morte do seu Filho Jesus. Essa versão aqui é Leni Lúcia de Oliveira da Guete. Resumindo o versículo que está escrito lá. Era muito grande, assim, então eu dei uma resumidinha. Então o resumo desse versículo aqui é assim, nós éramos inimigos de Deus pelo pecado, mas Ele nos tornou seus amigos pela morte do seu Filho Jesus.
tá? Então, longe de Deus, no pecado, mas Deus deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crer em Jesus e segue no caminho estreito, ele não vai perecer, ele vai ter a vida eterna. Tiago 4:4, quem é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ah, pastora, mas eu tenho uns amigos lá do mundo e eu não posso largar deles. Tudo bem, não tem problema. Você pode continuar sendo amigo do povo lá do mundo, continuar sendo amigo lá das farras, tudo bem. Só que você está se tornando inimigo de Deus. E se eu não falar isso, eu é que vou para o fogo do inferno. Se eu não falar isso para vocês, não ensinar a verdade para vocês, Fernando, presbítero Fernando, pastor Marcelo, presbítero Luciano, a Jane, a Léo, se nós não ensinarmos isso para vocês, nós vamos perecer junto com vocês. Nós temos que ensinar vocês, porque quando nós estivermos no céu, nós queremos vocês lá. Cada carinha dessas aqui que eu estou vendo aqui, eu quero ver no céu junto comigo. Quero, e eu oro todos os dias por vocês, para que vocês não desvaneçam da fé. Eu choro perante Deus, quando eu sei que alguém está meio fracassado. Eu oro por vocês. Eu oro por vocês e falo, Senhor, não deixa a fé dele fracassar. Não deixa ele perder essa salvação tão gloriosa. Porque se ele mudar de caminho, Senhor, ele está perdido. E eu quero ver ele no céu. Eu quero ver ele na glória junto comigo. Irmãos, nós amamos vocês. Os irmãos que vêm aqui pregar aqui na frente amam vocês. Por isso que eles estão ensinando o caminho. Porque se a gente quisesse só dizer que você vai prosperar, tem muito que a gente falar, irmão, sobre prosperidade. E é uma benção, porque é muito bom a gente prosperar. E é um direito que você tem. Vida em abundância é um direito que você tem, sabe? Mas nós temos que falar também sobre o pecado. Nós temos que falar também sobre o caminho largo e o caminho estreito. É a nossa responsabilidade. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você não andar segundo a tua carne, se você andar segundo o Espírito, não haverá nenhuma condenação para você, porque a tua salvação está garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E ainda eu quero dizer para você, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se Jesus tocou em teu coração e você está sentindo que você não tem andado no caminho estreito, que você tem só andado no caminho largo, e você quiser fazer essa noite uma reconciliação com Deus, quiser aceitar Jesus e quiser renunciar a você mesmo, você pode pedir oração. Tem os pastores aqui, tem os presbíteros aqui. Você pode chegar para um deles e dizer: ora por mim, que de hoje em diante eu quero estar no caminho estreito, porque eu tenho que entrar por essa porta estreita, porque o caminho largo vai me levar à perdição, mas o caminho estreito me leva à salvação. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós estamos aqui, Jesus, na Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor me deu vitória. E eu consegui entregar a palavra, Senhor, segundo o que o Senhor colocou no meu coração. Muito obrigada, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor. A responsabilidade que eu tinha, Senhor, eu cumpri. Senhor, aquilo que o Senhor exigiu de mim, Senhor, eu cumpri. Agora, Senhor, é com as pessoas e com o Senhor. As pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, já não são inocentes na Tua presença. Eles já sabem, Senhor, que tem que entrar pelo caminho estreito para poder ser salvo. E eles também sabem, Senhor, que são poucos os que serão salvos. E eu sei, Senhor, que aqui tem vidas preciosas, que o Senhor ama e quer alcançar. E era por isso que o Senhor quis que eu falasse isso, porque o Senhor sabia quem ia estar aqui nessa noite, Senhor. E eu Te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu nunca venha desviar desse caminho estreito, porque senão eu também, Senhor, perecerei. Mas eu quero que o Senhor me sustente em Tuas mãos. Sustenta os Teus servos que aqui estão, Senhor. Cada um deles, Senhor. Livra eles da tentação, desse mundo tão perverso, Senhor, que é tão atrativo, Senhor, que é tão convidativo, Senhor. Livra eles, Senhor, para que os olhos
olhos deles estejam voltados para Ti, Senhor, porque nós sabemos que o dia da Tua vinda se aproxima. Nós sabemos que muito breve a trombeta vai tocar, muito breve nós estaremos com o Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, pela esperança dessa tão grande salvação. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor disse: dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Senhor, a nossa vida eterna está contigo, Senhor, e o Senhor tem nos dado, Senhor, tem pago um bom preço, Senhor, e tem nos dado de graça. Muito obrigado por essa salvação que é de graça, Senhor, em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Amém.